coisas mais informais. E meu pai, ele tinha aquela questão, ele achou que tinha muito medo que os filhos fossem os filhos, que seriam aqueles filhos que não fossem, não dessem nada, que fosse aquele filho mimado, de um filho de um pai de boas condições financeiras, que não tivesse essa raiz de trabalho. Então ele tinha muita preocupação com isso. E desde muito pequeno ele falava que se a gente não desse em nada na vida, que ele ia doar tudo que ele tinha, que não deixaria nada pra gente, né? E ele falava aquela coisa que às vezes você não acredita 100%, mas sempre, mas é uma coisa, eu vejo que os inputs na educação, que são repetidos desde pequeno, eles se geram muito em você, parece que fica programado em você. E todo mundo em casa, lá na nossa família, tem sucesso na área que se envolveu, né? Mas nesse contexto, dizendo um pouco dessa questão, então a gente de trabalho, então na construtora, eu acho que foi um momento muito inicial. Eu comecei como na construtora e falando um pouco desse meu desenvolvimento como estagiário, eu estava estudando ainda arquitetura, comecei como estagiário e comecei acompanhando o trabalho diário de uma rotina de uma obra, né? Então, nesse contexto, assim, nesse contexto do meu pai, eu falei justamente porque não teve moleza, né? Ninguém, ele tinha muita crítica, era muito duro e, putz, eu ficava numa sala, dividia com um comprador, com um apontador de obra, que é o cara que faz medições, e uma outra pessoa de controle. O mestre de obra tinha uma sala e eu ficava ali na outra sala com o pessoal. E acompanhar a obra, então não era uma rotina muito de, estava no momento de fazer parede, então você tinha que verificar o esquadro da parede, verificar o prumo da parede, verificar a execução, mas o controle que eu fiz, eu criei uma planilha minha, e claro, existia a distribuição de tarefas que os pedreiros estavam acompanhando por andar, mas eu acho que um ponto que mudou que eu vejo, é que eu anotava, fazia uma anotação minha do que estava acontecendo, mas só que eu acho que a grande mudança, uma coisa simples, besta, mas que eu perguntava o nome das pessoas. Claro que eu não sou uma pessoa super forte em lembrar nome de muita informação, e toda vez eu passava, alguns eu sabia o nome, outros eu cumprimentava, falava quais são os nomes mesmo, e anotava o nome da pessoa. Eu acho que todo mundo se sentiu muito fiscalizado, né? Então houve um impacto que na obra, aquela coisa mais dinâmica, houve um impacto das pessoas se sentindo sendo controladas de uma forma individual. E eu acho que isso fez com que eles tivessem um envolvimento e tinha uma proximidade. Então esse foi um contexto interessante, né? Vocês se sentiram lembrados também, né? Não sei se lembrar o nome deles também, isso aí deve ter... E eu tinha proximidade, eu estava ali, eu era muito curioso, então acho que um lado que eu aprendi muito, eu trago essa máxima na minha questão que eu falo muito com meus gestores, que eu acho que você saber gerenciar, saber lidar com isso é saber fazer as perguntas certas, né? Claro que a gente tem nosso bom senso e nossa experiência, nosso conteúdo para ajudar a tomar as decisões, mas até vivenciamos recentemente numa questão de uma obra, uma reforma nossa no hotel com as meninas. Eu tenho um departamento de arquitetura que trabalha abaixo de mim nesse desenvolvimento de projetos. E, putz, e elas falando, meninas novas falando para o empreiteiro, eu falei, deixa ele falar, quem vai saber te dar todas as respostas são eles, não vocês. Faz as perguntas para ele do que a gente quer resolver. E nessa conversa, claro, você instiga a pessoa que já construiu milhões de coisas, como que a gente deveria resolver essa situação. E eles, assim, sabendo explorar isso, as alternativas e as coisas que fazem sentido, as coisas que não. E eu acho que isso marcou muito o meu aprendizado, né? Porque eu tinha esse contato, eu perguntava muito. E fim de obra, aquela coisa, tem muito detalhe, era um prédio existente, a gente fez uma série de projetos dentro dele. Então existia muita coisa. Num projeto novo, você passa um cano aqui, você já projetou sabendo que a viga não está naquele lugar. Numa reforma, ou seja, num prédio que tinha uma estrutura e foi projetado um hotel, que inicialmente foi concebido para ser um residencial com serviço. No momento que ele virou um hotel, essa estrutura tinha muita interferência. Então você projetava um sprinkler, passava, mas aqui tem um pilar, aqui tem uma viga, e tinha que criar soluções sobre como resolver. Então esse era um exemplo de situações que vinha um engenheiro, vinha eu, e eu aprendi também na minha carreira que eu tinha muita facilidade de juntar as informações. Então um falava uma coisa, um falava outra, o pedreiro mencionava uma coisa, e eu falava, por que a gente não resolve dessa forma? E acho que isso traz muito na minha personalidade hoje empresarial, essa facilidade de juntar ideias e de criar ideias, né? Mas no contexto, só para fechar essa parte da construção, acho que foi um ponto importante para mim, porque na verdade, eu estava trabalhando na construção civil da obra, e aí, claro, como meu pai estava concebendo o Emiliano dentro disso, e tinha um consultor, tinham reuniões semanais com engenheiro, com pessoas que contribuíam, e cada vez mudava um pouco esse grupo de trabalho, eu tinha oportunidade de participar dessas reuniões. Então, num lado, minha semana era na obra, dentro da obra, acompanhando essa execução, e do outro lado, semanalmente, eu participava dessa reunião como ouvinte,
anotava as coisas, mas só que tinha um consultor hoteleiro, e acho que muito dos aprendizados, hotelaria é uma área que é muito difícil a gestão, e é muito difícil a concepção. E tudo que é arquitetura, ou tudo que é a disposição desse projeto é consequência de uma operação. Então, uma recepção é dessa forma, porque a operação precisa dessa forma. Uma cozinha tem esse layout, porque precisa funcionar dessa forma. Então, eu aprendi toda essa teoria da hotelaria ao longo do desenvolvimento do hotel. E foi um desenvolvimento longo, né? Porque a gente era o prédio, daí começou a relimpar, reorganizar a estrutura desse prédio e fazendo o projeto. Então, um período de projeto, mais o período de execução deram quase 4 anos. Eu comecei a trabalhar na obra do hotel em 96, né? 96 para 97, e a gente concluiu o hotel em 2001. A gente inaugurou o hotel no 2 de junho de 2001. Então, nesse contexto, eu comecei como estagiário de obra, acompanhando, e no final eu era uma pessoa que era um integrador de soluções entre fornecedores, entre o engenheiro, entre meu pai, entre o consultor hoteleiro. E eu acho que eu aprendi muito a hotelaria pela teoria, porque como se faz um hotel participando desse contexto. Uma vez inaugurado o hotel, acabei não me envolvendo, eu ia continuar eventualmente nos desenvolvimentos imobiliários com meu pai. Ele trouxe um grupo profissional de experiência na gestão hoteleira, e nesse momento eu resolvi ter uma experiência própria, né? Eu entrei de sócio numa outra empresa que representava algumas empresas italianas de construção civil no Brasil, e a gente pegou um momento justamente ali, no momento de 2000, né, 2001, quando houve a mudança do governo, quando o Lula foi eleito a sua primeira eleição. E o que aconteceu, a gente lembrando os fatos, é que o dólar disparou naquela época. Sim, né? sim, então sim. essa empresa, que era 100% de insumos importados e certas incertezas econômicas, fez que tudo parasse por um tempo. Né? Então os primeiros 6 meses da empresa foram muito bem, eu integrado nesse contexto. E depois a gente vivenciou um momento que as pessoas, a gente trabalhava só com casos de alto padrão, todo mundo esperando para ver o que ia acontecer nesse primeiro governo do presidente Lula. Então houve o dólar, o euro foi a quase 5 na época, era 1, ou seja, lembrando, a gente, ali 99, 2000, o dólar era 1,80, era 1,20, depois foi para 1,80, depois 2,10, era um dólar alto, e de repente foi para 4, né? E a gente, então a gente teve um contexto, mas teve 1 ano e meio, onde a gente teve uma série de dificuldades de uma empresa pequena, e nesse contexto de uma empresa pequena, a gente vivenciou, apesar de ter um contexto, as dificuldades financeiras, dificuldades de não vender, as dificuldades de gestão. Sim. E assim, e eu aprendi muito com isso, né? Acho que nas dores que são as grandes criações do homem, né? E a gente levou esse negócio, foi indo, começou a virar um negócio, mas acabou tendo algumas questões de dia a dia com o sócio que eu tinha. E um momento eu falei, putz, eu vou sair da empresa, acabei decidindo fazer esse movimento, e meu pai volta a trabalhar comigo, e eu não queria tanto, assim, porque a reta final, assim, ou seja, meu pai era uma pessoa muito exigente, era uma pessoa maravilhosa, as pessoas amavam ele, mas trabalhar com ele era uma pessoa muito exigente e te colocava no limite. Ele colocava limite, como muitas vezes, em situações não muito convencionais, e isso, claro, que resultava numa situação de estresse, de pressão. E o Emiliano foi um empreendimento que ele acabou fazendo com recursos próprios, né? E naquela reta final, um hotel que representou a mudança do que era a hotelaria no Brasil, né? Acho que era uma tendência, falando